Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Sexta-feira, chegamos ao último dia da semana e vamos ver o que tem nesse episódio de hoje. O TRF1 considera ilegal norma que ampliava a atuação de dentistas em harmonização facial e o STJ impede que sócio use créditos tributários da empresa para quitar dívida pessoal. E também vamos falar da condenação da Caixa ao pagamento de horas extras por falta dos controles de jornada e do reconhecimento do Banco Mundial ao uso de inteligência artificial pelo STF. No Destaque Lolere, o CNJ decide que o inventário extrajudicial não depende mais do pagamento prévio do ITCMD. E a análise de hoje aborda por que o bloqueio automático de notas fiscais como forma de cobrança de dívida tributária é inconstitucional. No final do episódio, a gente volta para ler os comentários de vocês, então peguem um café, coloquem o fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Agora nós vamos ter uma participação especial do Luiz Arechavala, autor de obras da editora Foco. Olá, sou Luiz Arechavala, advogado, sou sócio fundador da Arechavala Advogados e membro da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB do Rio de Janeiro, além da Comissão de Direito Condominial da OAB de Niterói. Sou árbitro também da CSE, Centro de Soluções Extrajudiciais, e autor dos livros Condomínio Edilício e Suas Instituições e do livro Alienação de Imóveis, Manual de Compra, Venda, Permuta e Doação. Estamos lançando agora a segunda edição do livro de condomínio e é um livro bastante amplo e completo, tratando toda a temática de condomínio. São 18 capítulos, desde a introdução, passando pelos principais temas de convenção, incorporação, síndico, assembleia, LGPD, garagem, até a extinção do condomínio. E eu queria destacar alguns pontos aqui mais em voga, como a reforma do Código Civil, abordando toda a parte do direito condominial, as assembleias virtuais permanentes e principalmente o Airbnb, Booking e essas locações de curta temporada. Realmente o livro é bastante completo e principalmente focado para advogados, magistrados, operadores do direito, síndicos, conselheiros e condôminos em geral. E já que temos participação da Foco, vocês já sabem, temos sorteio. O livro da vez é o Direito à Informação, Repercussões no Direito do Consumidor, edição de 2026. Esse sorteio vai ser diferente. Para participar, vocês precisam só preencher o formulário do Lolere Audience Lab e marcar o podcast na opção qual canal da Lolere você mais acompanha atualmente. E caso você já tenha preenchido, deixe aqui nos comentários que vamos considerar sua participação no sorteio também. Na sexta que vem a gente anuncia o ganhador ou a ganhadora. Vamos então para o giro jurídico de hoje. A 8ª turma do TRF da Primeira Região reconheceu por maioria a ilegalidade da Resolução 198 de 2019 do Conselho Federal de Odontologia, que autorizava cirurgiões dentistas a realizar procedimentos de harmonização orofacial em toda a face. O colegiado acolheu recursos do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Dermatologia e reformou decisão de primeira instância que havia mantido a validade da norma. Prevaleceu o voto da desembargadora federal Maura Moraes Tayer, para quem o CFO extrapolou seu poder regulamentar ao ampliar, por resolução, atribuições profissionais não previstas em lei. A magistrada destacou que a Lei 5.081 de 1966 delimita a atuação dos dentistas e que competências sujeitas à reserva legal não podem ser ampliadas por atos infralegais. A discussão também envolveu os limites estabelecidos pela Lei do Ato Médico para procedimentos invasivos e estéticos. A segunda turma do STJ decidiu por maioria que sócio controlador pessoa física não pode usar créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL de sua empresa para quitar dívidas próprias incluídas no PERT. O colegiado manteve decisão do TRF3 que negou o pedido de um empresário para utilizar créditos da companhia que presidia no pagamento de débitos pessoais. Prevaleceu o voto do ministro Francisco Falcão, para quem a transferência violaria o princípio da separação patrimonial entre empresa e sócio e poderia prejudicar a própria sociedade e os demais acionistas. O ministro também destacou que durante a tramitação da Lei 13.496 de 2017, o Congresso rejeitou propostas que permitiriam expressamente esse aproveitamento por pessoas físicas, mantendo o benefício
benefício restrito ao âmbito das pessoas jurídicas. A 7ª turma do TST condenou a Caixa Econômica Federal a pagar horas extras a uma bancária cujo registro de ponto era considerado opcional por ela ser classificada internamente como destacada. A trabalhadora afirmou que cumpria a jornada das 8 às 20h30, enquanto a Caixa sustentava o horário das 8 às 17 horas. O pedido havia sido rejeitado nas instâncias anteriores, que atribuíram à empregada o ônus de comprovar a jornada. No TST, porém, o relator ministro Evandro Valadão destacou que normas internas não afastam a obrigação legal de controle de jornada. A ausência injustificada dos registros gera presunção relativa de veracidade dos horários alegados pelo trabalhador, cabendo ao empregador demonstrar o contrário. Por unanimidade, o colegiado determinou o pagamento das horas trabalhadas além da 8ª diária, com um adicional de 50%. O Banco Mundial destacou o uso de inteligência artificial pelo STF como exemplo de eficiência na prestação jurisdicional. No relatório sobre o desenvolvimento mundial 2026, a instituição citou o Victor, sistema criado em parceria com a Universidade de Brasília, que reduziu de 40 minutos para 5 segundos o tempo necessário para relacionar recursos a temas de repercussão geral. A ferramenta automatiza apenas essa etapa inicial e não decide o enquadramento dos casos, que permanece sob responsabilidade humana. Em operação desde 2018, o Victor abriu caminho para outras soluções de IA no Supremo, como o RAFA 2030, Vitor IA e a plataforma Maria, voltada à classificação de processos, identificação de casos semelhantes, consulta de precedentes e produção de documentos. O STF afirma que a tecnologia é direcionada principalmente a tarefas mecânicas e repetitivas. No Destaque Law Letter de hoje, o Conselho Nacional de Justiça decidiu que o pagamento prévio do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o ITCMD, não será mais condição para lavratura de escritura pública de inventário e partilha extrajudicial. A mudança foi aprovada por unanimidade pelo plenário do CNJ e atende a pedido do Colégio Notarial do Brasil. A alteração atinge a Resolução 35 de 2007, que disciplina atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação, divórcio consensual e extinção consensual de união estável. O artigo 15 prevê expressamente que o recolhimento dos tributos incidentes deveria ocorrer antes da lavratura da escritura. Esse trecho foi revogado. O relator e corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, entendeu que os tabeliões de todo o país não devem mais recusar a lavratura de escrituras de inventário pela ausência de certidão negativa de débito ou de recolhimento prévio do ITCMD. Isso não significa, porém, que a obrigação tributária deixe de existir. No caso do ITCMD, a escritura deverá registrar a declaração expressa das partes de que tem ciência do imposto ainda pendente, e o ato notarial deverá ser comunicado à Fazenda Estadual para possibilitar a futura cobrança. Em relação às certidões negativas de débitos, permanece a obrigação do tabelião solicitar os documentos. Mesmo que sejam positivas, a escritura poderá ser lavrada desde que a existência de eventuais dívidas seja registrada no ato notarial para conhecimento e segurança das partes. Para Mauro Campbell, essa solução preserva a autonomia dos herdeiros e mantém a cobrança tributária pelos meios próprios, sem utilizar a impossibilidade de concluir o inventário como forma de exigir o pagamento. O Colégio Notarial havia pedido outras 2 alterações, mas ambas foram rejeitadas. Uma delas pretendia dispensar decisão judicial prévia em inventários extrajudiciais envolvendo testamentos revogados ou caducos. A outra buscava permitir divórcio consensual ou dissolução de união estável com partilha de bens, mesmo quando houvesse filhos menores ou incapazes. Nesses casos, continuam valendo as regras atuais. A formalização em cartório permanece condicionada à demonstração do trânsito em julgado da decisão judicial que tenha resolvido questões relacionadas à guarda, convivência e alimentos dos menores. Com a alteração aprovada, o inventário e a partilha extrajudicial deixam de depender do recolhimento antecipado do ITCMD, mas a dívida tributária permanece registrada e sujeita à cobrança pela Fazenda Estadual. E vamos com a análise de hoje, que já está disponível lá no portal da Law Letter. Ela é assinada por Matheus Ricardo Jacom Matias.
O ponto central é a decisão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou inconstitucional o bloqueio automático da emissão de notas fiscais eletrônicas sem processo administrativo prévio. No caso, uma empresa teve sua inscrição estadual bloqueada pela Cefaz de São Paulo e ficou impedida de emitir e receber notas fiscais. A medida foi adotada porque a empresa havia sido classificada como contribuinte de alto risco tributário, diante da ausência de entrega da escrituração fiscal digital e da existência de débitos já inscritos em dívida ativa. A Fazenda sustentou que o bloqueio fazia parte do poder de polícia fiscal e que o contraditório poderia ocorrer posteriormente. A 6ª Câmara de Direito Público, porém, manteve a sentença favorável ao contribuinte por entender que não houve demonstração de procedimento administrativo prévio, com contraditório e decisão fundamentada. Para o tribunal, impedir a emissão de notas fiscais como forma de pressionar o pagamento de tributos caracteriza a sanção política. Sem emitir documentos fiscais, a empresa fica impedida de desenvolver regularmente sua atividade, o que transforma a restrição em meio indireto de cobrança. O acordo apontou ainda violação à livre iniciativa, ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. A decisão se apoiou na jurisprudência do STF, incluindo a súmula 70 e 547 e os temas 31 e 856 da repercussão geral, que afastam medidas coercitivas capazes de restringir a atividade econômica como forma indireta de exigir tributos. Isso não impede o fisco de fiscalizar, constituir e cobrar seus créditos. A dívida continua podendo ser exigida pelos instrumentos próprios, como o procedimento administrativo e a execução fiscal. O que a decisão rejeita é a utilização do bloqueio automático da atividade empresarial como mecanismo de cobrança. A conclusão é que a existência de dívida tributária por si só não autoriza o Estado a impedir automaticamente uma empresa de emitir notas fiscais. Restrições dessa natureza exigem respeito ao devido processo legal e não podem servir como instrumento indireto de coerção para pagamento do tributo. Se você também quer compartilhar sua visão sobre os principais debates do direito e publicar sua análise no portal da Law Letter, envie o seu artigo pelo link disponível na descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a todos vocês que escutaram a gente até aqui. E vamos agora ler os comentários da edição passada. Olha, a Rayane disse: bom dia, amo o trabalho de vocês. Escuto todos os dias para me manter atualizada e, estando no 2º semestre de Direito, acho muito importante acompanhar as notícias do Brasil. E acho incrível vocês trazerem notícias de vários estados, até do menor estado do Brasil, Sergipe. Inclusive, sou sergipana. Muito bom ver meu estado por aqui. E a Shirley Akiji não perdeu tempo e usou o cupom podcast40 lá no Além do Direito. Ela comentou o seguinte: obrigado pelo cupom, ainda bem que eu não tinha feito a inscrição. Amei o cupom, inscrição feita com sucesso no Além do Direito. E quem ainda não fez sua inscrição no Além do Direito, vai lá, o link tá aqui na descrição e não esquece de colocar o cupom podcast40. Aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição para você se manter sempre muito bem informado. Segue também o podcast no seu agregador favorito, avalie o programa com 5 estrelinhas e compartilhe esse episódio lá nos seus stories e marca a gente. Obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. E para fechar a semana com chave de ouro, vamos à frase do dia. Quando tudo parecer ir contra você, lembre-se de que um avião decola contra o vento, não a favor dele. Ótimo final de semana e até segunda.